recebendo um outro nobre amigo. Esse está vindo hoje pela primeira vez na Rede Vamp e aqui no evento Halloween Rede Vamp, na Horror Expo. Falar do trabalho respeitosamente desse cara, Rafael Rezende Daher, é um verdadeiro desafio. Eu conheci ele através de algumas obras traduzidas por ele, ligadas a ele. Uma delas foi, se eu não estou errado, é o livro de Raziel. Quando vi aquilo, eu fiquei impressionado. Depois eu vi outros trabalhos dele, assisti algumas palestras dele aqui pelo YouTube e acompanho as postagens ligadas a ele na editora Mubarak. E eu paro e, gente, esse cara está mexendo com a visão dos magistas, dos pesquisadores, dos interessados. Ele está trazendo textos antigos, originais, oferecendo um trabalho de tradução primoroso e principalmente notas que contextualizam e começam a ressignificar e forçar novamente cada um de nós a sairmos daquelas certezas e convicções assumidas e também daqueles adoráveis achismos que a gente se apega e colocando o barco, a embarcação da gente em novas rotas, rumo a algo mais primevo, mais presente. Então, seja muito bem-vindo, Rafael. É uma honra tê-lo conosco nessa tarde. Opa, shalom a todos. Obrigado, Frater, pela apresentação muito generosa. Meus sentimentos também ao amigo que eu acompanhei aqui o final da live dele, não consegui chegar antes, mas meus sentimentos aí pela passagem do pai dele, Baruch Dayan Haemet, Deus é o supremo juiz, né, da verdade. Ficou grato aqui pelas palavras, né, e você me conheceu pela versão que eu fiz do livro de Raziel, foi publicado pela Daimon, né, até a Daimon lançou mais livros de Kabbalah que eu fiz tradução dos originais, né, numa coleção de Kabbalah. E é como você mencionou aí, eu sempre busco nas minhas obras fornecer uma visão mais acadêmica, mais de pesquisa, mas também interessante, uma coisa que interessa aos praticantes, né? Porque eu tento equilibrar aqui, fornecer uma visão que era um pouco deficiente no nosso cenário, né? Então, as pessoas aqui do cenário ocultista, já do século XIX e XX, receberam muitas edições de textos antigos com deficiências, né? Deficiências na tradução, nos comentários, que eram coisas dessas épocas, né? E então eu busco aqui na Daimon, que eu produzi lá, ainda tem coisa para produzir também lá, na Mubarak, na Via Sexta, também do meu amigo Luciano, obras que ajudem os buscadores, né, ocultos aqui do Brasil. Puxa, é um trabalho verdadeiramente incrível, e nós que apreciamos tudo isso somos extremamente gratos pela sua generosidade, pelo seu tempo em poder desenvolver todas essas obras, todos esses livros, e também por estar aqui com a gente nessa tarde na Horror Expo. Rafael, eu sei, a gente está na maior convenção de horror, terror e dark fiction e fantasia sombria da América do Sul. E teve um tema que eu pensei, a minha primeira pergunta para o Rafael, para a gente começar, né, aproximar a nossa audiência aqui, teve dois temas que eu pensei e falei, eu vou trazer para o Rafael, porque eu tenho certeza absoluta que ele vai desenvolver com grande maestria, né? Todos nós fomos fãs de terror e de ficção, fomos muito expostos a um filme que teve a produção do diretor Sam Raimi, que trazia a caixa de D-Book. E essa caixa de D-Book, essa possibilidade de um demônio, de um espírito zombeteiro hebraico, assim, mexeu com o imaginário de muitos autores aqui no Brasil, de muitos fãs. Mas esse tema, ele é mais complexo, ele é mais vasto do que só aquilo que tem no filme. Você pode falar um pouco para a gente sobre essa mística do D-Book e dessa história da caixa de D-Book e outros espíritos e outros seres que também, de alguma maneira, dialogam com essa curiosa história? Posso sim, é um assunto excelente.
o imaginário ocidental é bem impregnado por lendas judaicas, né? Então, tanto do Dybbuk, o Dybbuk, o que ele é? Ele é um espírito de um morto, né? Na Kabbalah, um morto ele pode tanto reencarnar como animal, como mineral, como vegetal, né? E reencarnar também até como demônio, né? Então, um ser humano pode reencarnar no reino dos Shedim, né? Que são os demônios aqui do folclore ou do ensinamento judaico, principalmente cabalista, que lida com a reencarnação. Acontece que o Dybbuk, então, ele é um tipo de espírito que faz uma má impregnação, ou em termos ocidentais, que não é incorreto falar, pode falar assim também, uma obsessão, uma possessão. Ele pode tanto grudar em uma pessoa, por exemplo, e ficar assoprando no ouvido dessa pessoa para ela tomar más atitudes, né? Como também pode possuir aquele corpo e fazer a pessoa, aquela coisa até um pouco cinematográfica que tem no cinema, né, de falar com voz grossa, alguns impropérios, né, ter esse tipo de comportamento. Né. Esse tipo de lenda, você vê também que o nosso cinema ocidental pegou do Golem também. O Golem mais famoso é o de Praga, né? Só que ele já é mencionado antes, até no Talmud, já na época tanaíta, aqui falando em 2000 anos atrás, no 1900, talvez 1800, em que os rabinos já faziam, então, um boneco de barro que era animado, né, por fórmulas, imprecações aramaicas. Isso vem para o povo judeu através da Babilônia, né? É curioso você notar que as lendas judaicas, o folclore judaico relacionado aos demônios e fantasmas, você tem duas linhas aqui de pesquisa. Uma é a dos judeus da terra de Israel, né, que associavam mais os demônios aos deuses ali dos povos vizinhos, né, dos filisteus, samaritanos e dos povos que estavam ali em torno, e a parte mais babilônica, né? Para quem não sabe, o cativeiro da Babilônia, ele foi muito mais influente na mentalidade judaica do que os judeus que estavam na terra de Israel, quando os judeus voltaram para a terra de Israel, né, do exílio, porque na Babilônia ficou a elite intelectual, a elite financeira judaica. Então, esse imaginário babilônico, né, dessa possibilidade de espíritos que tomavam corpos, faziam obsessões, né, nos seres humanos, foi uma coisa que passou para os judeus, e depois dos judeus ganhou aqui o Ocidente, né, todo esse cenário de horror que todo mundo aqui adora, né? E o mais interessante disso tudo é que depois os judeus também absorveram em seu folclore alguns elementos do folclore de horror, né, digamos assim, do Ocidente. Então, se você pegar já depois, nos judeus lituanos, poloneses, eles absorvem o strigoi, né, que em Yiddish é chamado de striga, que é o vampiro. Né? O vampiro vai parar depois nas lendas judaicas europeias. Né? Então, é muito interessante você estudar isso, que você vê uma cadeia cultural aqui, né, se conectando. Né? Uhum. Rafael, você tocou num ponto agora que para mim é um ponto assim muito pouco na minha pesquisa, na minha vivência. Me conta um pouco mais do Strigoi entre os judeus. Esse é um tema bastante inédito para mim. Eu não confesso assim, tipo, eu já tinha visto menções, mas aquelas menções em passant, em conversas, em alguma nota de rodapé, mas desenvolve, me conta um pouco mais dessa parte. Isso você tem alguns livros racídicos, né, de histórias racídicas, de folclore racídico, principalmente ali da mais ou menos da época do Baal Shem, né, do Baal Shem Tov, que foi um grande rabino. Esses livros relatam como alguns sábios, alguns rabinos de alguns tzadikim, alguns justos judeus, lidaram com esses estriga ou estrigóis, né, que eram mortos-vivos, né, que apareciam para sugar energia principalmente de crianças, de bebês, né, e de mulheres à noite. Então, esses rabinos faziam amuletos, e fórmulas de oração
não dá para chamar de oração de exorcismo, porque as pessoas pensariam que é parecido com o exorcismo cristão, mas não é bem assim, para afugentar, né, esses estrigóis, e que no folclore judaico normalmente se liga a esses vampiros ou a magos negros, as pessoas que praticavam alguma forma de magia que levavam a um pós-vida nesse estado, ou pessoas que eram muito perversas e que ficavam num estado que até esse estado vem já anterior a essas lendas, que chama Buda Kevil, né? É um estado pós-morte que o Narmanides menciona no Shar Hagimul, em que a pessoa não consegue descer para o Guerrinon, que é uma espécie de purgatório, né? Onde ela vai purgar ali a sua consciência, e nem subir as moradas celestiais. Ela fica meio penada aqui na Terra. E na lenda dos Estrigói, isso acontecia com o corpo, né? Não era só uma alma penada, era realmente uma figura, um morto-vivo, digamos assim, né? É uma lenda bem comum no meio judeu-racídico. Se você for pegar, por exemplo, os judeus já do norte da Espanha, do sul da Espanha, da terra de Israel, os judeus da França, não é comum. Você vê como o fenômeno é local. Nesse mundo fantasmagórico e de fenômenos sobrenaturais, ele tem uma marca local muito forte, né? Não dá para você falar em, por exemplo, demonologia cristã ocidental, demonologia judaica, né? Na verdade, a própria demonologia cristã, por exemplo, o próprio mundo assombrado ocidental e cristão, ele vem seguindo uma cadeia, né, que vem da Babilônia, vem dos filisteus, né, é um grande emaranhado, né? Rafael, isso é fascinante. E a gente tocou nesse assunto. Eu inevitavelmente me recordei de um post na Bubarak que eu achei sensacional. Faz parte de alguns posts que eu achei sensacionais, em parte pelo foco do post, em grande parte também pelo aspecto de contestação de certezas e de convicções, e onde vocês tocaram num quesito, numa parte que eu particularmente muito aprecio, que é a questão de Lilith, e é um trecho de uma tradução, eu não vou conseguir repeti-lo aqui apropriadamente, mas basicamente Lilith e sua irmã são apresentadas como a visão de alguns judeus mais. Eu vou usar a palavra tradicional no sentido mais adjetivo, diante da postura de romanos e os costumes romanos, e como esses costumes chocavam a ética, a moral e vamos dizer ali, os hábitos deles durante a ocupação romana, ali na região dos judeus, né, no Oriente Médio, e eu achei esse post simplesmente sensacional. Você pode contar um pouco sobre isso? As pessoas do Ocidente tendem a ver a Lilith do alfabeto de Ben Sirá, que é uma espécie, eu gosto de chamar de uma armação medieval para maldizer os judeus, para distorcer sua sabedoria, sua espiritualidade, justificar perseguições, como sempre é o que acaba acontecendo com muitos povos. Mas aí vocês trouxeram essa tradução que eu parei, eu li, eu reli e eu fiquei aqui contemplando, pensando, refletindo a respeito. Então, eu fiz até um livro na Mubarak que chama Diálogos sobre os Demônios e Ensaios Selecionados. Está lá à venda no site, que eu analiso não só a Lilith, mas toda essa demonologia judaica, né? Então, fui buscar fontes originais, fiz toda essa análise. E essa questão de Lilith, por exemplo, né, eu até comento também no diálogo sobre os demônios, ela é muito complicada porque Lilith é Babilônia, né? A origem de Lilith é na Babilônia. E Lilith, a própria Lilith Babilônia, ela não é nem um pouco parecida com a Lilith do alfabeto de Ben Sira, né? Como você mencionou, é uma propaganda anti-judaica esse livro. E quando você fala em
demônios, né, principalmente quando você vai na Bíblia, né, no Tanakh, buscar explicações ali, menções sobre os demônios, você tem que tomar um cuidado com a linguagem simbólica dos profetas. Então, os profetas, muitas vezes, por exemplo, o Manassés, que foi esse rei perverso, era chamado de Samael Malhira, né? O rei perverso, né? Porque Samael, né? Ou como os cabalistas falam, Samaquel, para não pronunciar o nome, quer dizer veneno divino. Então você associa a um rei, ao próprio Manassés, que era um castigo ali para o povo hebreu, né, e ele teve o costume de buscar esposas fora da terra de Israel, né, romana, espanhola e tal. E então ali você tem uma associação, né, de um rei como um demônio e das consortes dele, né, como demônios. E na terra de Israel também, isso tem nos pratos babilônicos, inclusive eu traduzi alguns deles nesse livro Diálogos sobre os Demônios, coloquei até a foto do prato, eu digitalizei o texto aramaico. Você vê que os judeus absorveram o folclore babilônico sobre Lilith. Lilith, quem era no folclore babilônico e depois para os judeus, um Shedim, ela faz parte do reino dos Shedim, do reino dos demônios. Ela é uma das Lilin, uma das demônias, né? Lili é o feminino de Shedim, e que se alimentava de crianças recém-nascidas. Ela, basicamente, ela ficava em torno dos seres humanos, atrás de homens que tinham poluição noturna, porque ela se alimentava dessas gotas de sêmen para procriar mais Shedim, mais demônios, e também das crianças, dizia-se lá na Babilônia, que a moleira, sabe a moleira da criança que quando não fechou a cabeça ainda, que ela entrava por ali, sugava toda a energia vital da criança e matava a criança. Então, em uma terra que naquela época tinha uma alta mortalidade infantil, né, a maioria das crianças que nasciam basicamente morriam, né, a pessoa tinha que ter 5, 6 filhos para 2 chegavam na vida adulta, morrendo uma quantidade muito grande de criança, o quanto essa história não assombrava, não assustava as pessoas ali. Então, os judeus tinham o costume de fazer pratos, né, e enterrar no meio das casas. Foi aí que os arqueólogos, já no século XIX, XX, começaram a achar esses pratos e até viram que os judeus eram mais inseridos na cultura babilônica do que se imaginava. Então, você tem duas coisas aqui interessantes, né? Você tem uma demonologia babilônica e o uso simbólico, né, que o profeta Isaías faz ali nas suas escrituras, né, de um elemento do folclore babilônico para mencionar uma rainha, uma consorte de um rei perverso. Então, esse tipo de estudo até é o que eu quero estar sempre fornecendo. Eu não descarto, obviamente, é impossível você descartar que afirmar só uma posição. Não, Lilith nunca fez parte do imaginário judaico, Lilith não existe, né, para as pessoas que têm uma crença espiritual, é só a consorte de um rei perverso. Ao mesmo tempo as duas coisas, né? Uhum. Isso traz muitas coisas para a gente pensar. Você pode falar para a gente um pouco sobre esse livro dos Diálogos dos Demônios? Sim, esse livro eu publiquei agora, em 2020, na Mubarak. É um livro de mais de 200 páginas, dividido em vários ensaios que eu fiz, né? Um é sobre a origem, ou pelo menos a origem do imaginário da magia salomônica no Talmud babilônico. Depois tem uma coletânea que eu fiz de vários textos judaicos, desde comentários do Maimônides, que é mais racionalista, até de cabalistas, né, e do Zohar sobre os demônios, no desenvolvimento da demonologia judaica, e tem um ensaio do Rabino Tzadok HaKohen, que foi um rabino racídico, né, e que, inclusive, antes de ser racídico, ele era de uma linhagem inimiga do racidismo, a opositora, né, do racidismo, em que ele explica a metafísica dos demônios, né? Então ele vai pegar lá os ensinamentos sobre a Sefirot, né, que é a disposição do nosso mundo segundo a Kabbalah, como os demônios agem nesse mundo, nesse imaginário completo,
E ali eu coloco citações, então, né, sobre como os judeus pensam nos demônios, como eles imaginam os demônios, que no caso, por exemplo, na demonologia judaica, os demônios não são anjos caídos e nem seres espirituais, né? Eles são seres que comem, bebem, fazem sexo, procriam, defecam e morrem, né? Isso, por exemplo, também ocorre no imaginário árabe muçulmano. Os gênios são vistos da mesma forma, um pouco diferente do que a gente está acostumado a pensar de demônios, né? E também não são anjos caídos, são criaturas, né, no imaginário judaico, colocadas no mundo por Deus para que façam o papel de tentadoras, né? São tentadores dos humanos para que, através da tentação, os humanos possam escolher Yetzer Tov, que é a boa inclinação, né, e abandonar a má inclinação, Yetzer Hará, né? Porque no modo de vida judaico, se a pessoa não for tentada, ela não for colocada à prova, ela não consegue alcançar a sua evolução, seu desenvolvimento, ela não chega a lugar algum. Então, os demônios, embora sejam obscuros, né, ali nesse livro você tem citações lá, de como os demônios causam muitos danos às pessoas, né, mas eles são uma parte da engrenagem do universo, né, uma engrenagem do próprio desenvolvimento humano. Uhum. Eles E estão isso, dentro de um espectro muito mais amplo. sim, sim. Desculpa até te cortar, que te deu um lag aqui. Então, eles não... É uma forma de entender essa questão da demonologia judaica de uma forma mais precisa, né? Porque eu já sabia que tomaria paulada com esse livro, porque as pessoas normalmente pensam que judeus são quase que cristãos que não têm Jesus como Messias, né? Então, que as crenças deles seriam parecidas com a dos cristãos. E ali eu coloco com fontes judaicas, autoridades judaicas importantes, que os judeus acreditam em reencarnação, que eles têm essa visão peculiar sobre os demônios, que não tem nada a ver com a visão cristã. Uhum. Perfeitamente. Eu estava aqui lembrando de um. Você me falava sobre essa visão dos demônios, que eu estou apreciando bastante. Eu não deixei de me lembrar, de certa maneira, dos hindus, né? Sobre as divisões do mundo e dos seres deles, né? E como a pessoa poderia voltar a reencarnar, fosse como um humano, fosse como um animal, ou às vezes como outros seres, né? Nessas outras realidades. E isso me lembra que você tem trabalhado bastante na divulgação e na produção de um livro de capa verde muito bonita sobre, seria espiritismo científico o nome, o nome dessa obra? Então, são 2 livros sobre espiritismo, os 2 de capa verde. Um é o livro prático dos espíritos, né, um manual da mediunidade, do Achille Borghini, né, que foi um magnetista, depois médium espírita, né, e a Evocação dos Mortos, do Charles Lancelin, que era um amigo do Coronel de Rochas, né, um espírita muito conhecido. E são 2 livros que colocam ali uma prática mediúnica um tanto desconhecida pelo espiritismo no Brasil. Não que é uma prática oposta ou rival, né? Os 2 eram espíritas, mas é aquilo que é chamado na Europa de espiritismo científico, porque é uma mescla ali do espiritismo com o magnetismo, né? A princípio, o espiritismo e o magnetismo eram um pouco rivais, né? Principalmente na França, mas depois muitos magnetistas, como o Achille, como o Charles Lancelin, começaram a flertar com a vivência mediúnica espírita kardecista e gostaram do negócio e começaram a praticar também. Então, esses 2 livros estão na Mubarak também. A Vocação dos Mortos está na pré-venda, o livro prático dos espíritos já tem à venda. Desculpa, os 2 já estão em venda, já não tem pré-venda, não. Os 2 já estão à pronta entrega, quem comprar vai levar. E é um material novo aqui no Brasil, né, que eu gosto bastante também das pesquisas dos espíritas, principalmente do espiritismo científico. Falei, por que não levar isso ao público brasileiro, né, que está carente desse tipo de material?
É bem verdade. Rafael, a gente entrou na questão dos espíritos, dos mortos, das visitações dos mortos por sonhos, das visões dos mortos, às vezes no cotidiano ou no momento esperado, como na madrugada, quando a pessoa vai tomar água. E assim também é um tema bastante recorrente nos filmes de terror. Tivemos bastante histórias de fantasmas e também, claro, de demônios e outros seres, né? Aparecendo, surgindo, né? Como na franquia do Sobrenatural e muitas outras que estão aí nos grandes estúdios e o nosso público gosta bastante. Rafael, como é para você, um profundo conhecedor desses temas, uma pessoa que tem uma vivência bem próxima deles, bem prática? Como você vê essa produção cultural? Você encontra algum entretenimento, alguma diversão quando assiste filmes de terror? Existe algum em especial que você gosta, que te marcou, que você parou e esse pelo menos é interessante, trouxe alguma coisa um pouco mais, que se destaca um pouco mais do que os outros? Então, eu acredito que sempre tem exagero no cinema, mas eu não sou aquele tipo de cara chato que fica implicando com exagero, né? Então, você pega isso até em filme bíblico, qualquer gênero de que o cinema vai adaptar, né, para a cultura do entretenimento, tem os seus exageros, porque senão vira um documentário, fica muito chato, né? Mas o Exorcista, por exemplo, né, mesmo com todos os seus exageros, é um filme que me marcou. Eu assisti a primeira vez quando era criança, depois vi várias vezes. Claro, né, ressaltando aqui os exageros, mas tem uma coisa interessante, tem a estátua do Pazuzu, né, aquele artefato que eles acham que causa ali, é um de-book, né, que você perguntou no começo, aquilo para cabalar um de-book, então é um, é um tema, né, que não deixa de ser cabalístico, né, um conceito judaico ali no filme. O filme é muito bom, assim, para a época, muito bem produzido. A Evocação do Mal, achei um filme interessante, né, que é baseado num fato real que aconteceu mesmo nos Estados Unidos, né? É claro que, de novo, com seus exageros, mas o exagero faz parte do show, né? A franquia de seriado aí, o Sobrenatural, né? Eu achei que ela passou um pouco da hora de acabar, então começou aquele negócio que a gente chama de encher linguiça, né? Começaram a encher muita linguiça para render. Na minha opinião, ficou meio chato. Mas as primeiras temporadas eu gostei muito, né? Porque eles abordaram várias lendas ali, lendas da Europa, lendas até ligadas ao Oriente Médio, lendas judaicas e tudo mais. E, né, não deixa de ser divertido, é um entretenimento interessante que pode te levar a pesquisar, né, depois em materiais, né, e ver ali o exagero que ocorreu, tal, da licença poética da produção. Eu tive muita influência desde criança, né, até eu acabei indo para essa área de demonologia, através dos filmes do Vincent Price, né, quase sempre de obras adaptadas do Poe, né. Eu era criança, aqui para o pessoal mais jovem, tá, gente? Eu sou já idoso, eu peguei uma coisa que chamava Rede Manchete. Acho que ninguém aqui lembra. A Rede Manchete, você lembra? Eu lembro, mas eu sou É, vampiro. aí, Não se atenha a isso. então você é de outras eras, né? A Rede Manchete passava aquelas adaptações com Vincent Price. Comecei a assistir aquilo e me fascinar desde muito novo, 10, 11 anos. E na época, né, a gente procurava material, livros sobre isso. Não era como hoje, né, na internet, que você acha muita coisa, né? Mas eu diria que tudo começou a minha jornada nisso, até eu ter buscado aprender latim, hebraico. Tudo foi com a intenção de ler esses textos mais obscuros, né? Tudo começou aí, para você ver a importância. Por isso que eu não descarto, não sou rabugento com a indústria, né, do entretenimento, porque ela leva pesquisas sérias, né, e diverte a gente pra caramba, né. É verdade. Teve o Vincent Price, é uma influência inegável, né? Até muitas vezes, quando eu me vejo apresentando o meu programa de rádio, é muito difícil você ler alguns trechos de livros ou algumas falas.
a gente, de alguma maneira, não tentar imitar ou até mesmo emular como seria Vincent Price falando daquela maneira sobre aqueles assuntos, sobre aquelas histórias, né, Rafael? Tem um filme, particularmente, da mesma época do Vincent Price, que é com o Christopher Lee, que é The Devil Hides Out. Aqui no Brasil traduziram como As Bodas de Satã, ou alguma coisa parecida. O nome assim, aquelas traduções do inglês para o português maravilhosas da indústria cinematográfica e das empresas brasileiras. Eles fazem qualquer coisa do futuro, eles sempre ficam com traduções estranhas. Mas esse filme do Christopher Lee, The Devil Hides Out, se tornou uma espécie de clássico e uma espécie de meu filme de terror daquela época favorito. Primeiro, que é o único filme, acho que da história, que Christopher Lee não interpreta um vilão. Ele é o ocultista e ele, por incrível que pareça, ele é o herói do filme. E segundo, lá eles enfrentarão uma seita satânica, mas uma seita satânica de filme de Hollywood dos anos 60, dos anos 70, com aqueles efeitos de chroma key clássicos da Hammer, com aquele colorido, com aquela sonorização charmosa, charmosa, almofadinha, um pouco até mesmo irreal. É mais uma obra de arte do que propriamente uma tentativa de ser real. Mas aí eles lidam com a questão da Goécia, eles lidam com círculos de proteção, eles lidam com muitas questões da magia cerimonial de uma forma assim, um tanto quanto superficial, mas interessantíssima na abordagem, por colocarem sigilos, pantáculos, não talvez os originais, mas por tentarem emular um pouco desse aspecto da magia cerimonial. Você já teve a oportunidade de ver esse filme? Eu acho que vi quando era bem criança nessa época e não estou lembrando muito bem dele. Me pareceu com um filme que eu vi aqui com a Natasha Kinski, bem nova, acho que quase que adolescente, que tem um enredo parecido, eu não lembro o nome. Acho que são até dois filmes diferentes, eu não lembro muito bem de nenhum dos dois. Mas esse tipo de filme até é curioso que muita gente foi para Goécia, para magia cerimonial. Eu digo que eu também, pela influência do cinema. A gente parte até para estudo mais sério a partir dessas coisas mais assim pitorescas, teatrais, né? É Mas eu não verdade. estou conseguindo lembrar. De fato, assim, né? A gente sempre tem esse canto da sereia, né? Esse apelo que vem pela cultura pop, né? Na magia, no ocultismo. De certa maneira, a gente sempre é atraído para isso, né? A gente acaba ouvindo o original, né? O Black Sabbath, o primeiro álbum deles, e tem aquela pegada. Você tem todo um movimento do occult rock nos anos 70, né? Com muita coisa bacana. Recentemente, a gente teve a banda Luciferian Light Orchestra, conduzida, né? Pelo Christopher Johnson, mais conhecido ainda pelo trabalho dele à frente da banda de metal sinfônico Therion, diretamente da Suécia, né? Um material fantástico. Mas eu também sei, Rafael, que você curte um rock and roll, né? Você curte algumas bandas de classic rock, algumas coisas assim nesse sentido, não é verdade? É verdade, eu ainda criança eu tive aula de guitarra e violão com o Fábio Sperandio, bem conhecido no cenário de black death metal brasileiro. Fez turnê com Gorgoroth há pouco tempo, até um guitarrista excelente, com formação clássica também. E eu adoro rock, né? Eu também faço música, estou me formando em música. Foi uma grande influência na minha vida toda. E você tem aí no rock, né? O próprio Led Zeppelin, por exemplo, tem várias referências ocultas à alquimia, né? Você tem até no Bruce Dickinson, por exemplo, já dei uma aula no meu curso de alquimia, só utilizando uma música dele, interpretando a alquimia de uma música dele, e ele também é um iniciado, né? O Therion, que você mencionou, tem uma música sobre Gurdjieff, que é um grande mestre aí do século XX, né? Eles têm uma admiração pelo Gurdjieff também.
o rock e o ocultismo, o esoterismo, são irmãos, eles caminham lado a lado, né? Desde a da época mais psicodélica, que tinha uma pegada ali na psicodelia, era uma coisa mais ligada ao Oriente, à Índia, principalmente, né? Nos Beatles, por exemplo, e até depois com um pessoal, né, mais de rock mais pesado, que é uma pegada do esoterismo mais renascentista, alquimia renascentista, a própria magia cerimonial pós-renascença. É um universo fascinante. Eu acredito até que essa influência oculta foi o que ajudou a proporcionar trabalhos tão brilhantes no rock. Eu posso citar aqui algumas obras em que as referências ao ocultismo não são claras, não é uma obra com conceito ocultista, mas você pega todos os conceitos da Renascença em relação ao ocultismo, à liberdade humana, aquela proposta de nova civilização renascentista, por exemplo, o The Dark Side of the Moon e o The Wall do Pink Floyd. Você não tem ali diretamente uma obra que conceitualmente ocultista, mas é que o puro ideal, digamos assim, renascentista, oculto e alquímico, né, de liberdade humana, né, de como a sociedade funciona como um mecanismo de controle, de sufocar todas as potências humanas, né? É bem verdade. Você citou Gurdjieff, também conhecido como Senhor G por alguns, né? Eu sei, me parece que é um outro tema que o amigo também aprecia, né? Você pode falar um pouco dele para gente? Sim, sim. Ele foi na minha opinião, o maior mestre do século XX. Né? O que propôs ali um caminho muito elevado, se não o melhor, né? E ele fez uma viagem, isso está em um filme que chama Encontros com Homens Notáveis, do Peter Brook, que também era um seguidor dele, né? Que é baseado em um livro, e por incrível que pareça, você tem um filme que é muito fiel ao livro. Né? Claro que não tem toda a abrangência do livro, né? Mas é muito fiel, em que você vê que o Sr. G passou por situações pitorescas, inclusive em uma região ali do Cáucaso, com uma figura semelhante a um Strigoi, um vampiro, que ele está lá num vilarejo muçulmano, em que as pessoas pegam um cadáver ali do cemitério, vem um sheikh ou alguém mais espiritualizado e dá fim ali naquele cadáver com uma facada ali no peito, né? Que era um morto-vivo que de noite assombrava ali o vilarejo. Então ele, nessa jornada que ele fez, imagina, o cara saiu a pé da fronteira da Rússia com a Armênia ali, deu a volta, passou pelo norte da África, foi até Jerusalém, depois para Moscou. Imagina o quanto de coisa ele não viu, né? Não só em ensinamentos elevados né, que ele passou depois, mas em situações assim surreais, né? E tudo isso fez com que ele criasse um sistema excelente de realização humana, que envolve a música, envolve a coreografia, envolve a dança, exercícios físicos e mentais, né? Então, é uma figura impactante que foi muito influente culturalmente no século XX também. Embora ele não seja tão conhecido, mas a influência dele na academia, no cinema e na música, né, foi grande. Uhum. Rafael, falando dessas viagens, nessa jornada da gente, a gente passa novamente ali pelo Oriente Médio, e algumas pessoas da nossa audiência que me mandaram pelo Messenger, também postaram aqui no chat, e eu vou sintetizar aqui o que eles estavam perguntando ou pedindo para você falar, é sobre feitiçaria árabe. E me disseram, me contaram que também era um assunto que você aprecia, que você tem um conhecimento. Como é? A gente está acostumado a ouvir, quando a gente ouve falar dos povos árabes, a gente vê o islamismo, né, os muçulmanos, tendo toda uma cultura, um estabelecimento, e de certa maneira, para nós que não conhecemos tão bem, nós sabemos que existe o sufismo, que seria uma visão, me corrija se eu estiver errado, uma visão mística do Corão, é uma visão mística onde não há sufismo sem a leitura do Corão,
mas parece que há uma brecha para feitiçaria em alguns grupos, em algumas sociedades. Isso procede? Existe uma feitiçaria árabe viva ainda nos dias de hoje, mesmo em meio às leis mais severas que existem nos países árabes? Sim, sim. No meu caso, Soher, né? Soher é a feitiçaria árabe, né? Eu tenho até uma ligação familiar, se você me permite aqui, eu tenho aqui uma Bíblia. Ela não é só muçulmana, ela também é praticada por cristãos, tá? A família do meu pai é cristã ortodoxa, eles vieram de Remes, na Síria. Isso aqui é uma Bíblia que era do meu tataravô, bisavô, foi chegando até eu, como herança. Ela é de 1918, tá? Então não dá para ver direito na câmera, mas eu já postei no meu Facebook até. Ela tem quadrados mágicos de feitiçaria, né, do Sohra aqui, que meu superior, né? Você tem ali um tipo de feitiçaria que nasce de uma hermenêutica, né, de uma interpretação de um tafsir do Alcorão, né, em que a pessoa busca uma conexão com Allah, né, com Deus, e a partir dessa conexão ela consegue usar fórmulas para alterar o funcionamento da, da lei natural, né, aqui da Terra, através de meios sobrenaturais, né? Então, aí é um caminho sufi, né? Ou seja, você faz um desenvolvimento sufi ali, né, segundo os preceitos corânicos, os preceitos do sufismo, para você adquirir poder através de Deus, de Allah, e conseguir executar a magia. Mas há também um sohar, que, por exemplo, igual de tradição familiar e tal, que também é praticado no mundo árabe, tanto por cristãos como muçulmanos, de fórmulas mágicas, ou quadrados mágicos, ou espécies de despachos que você faz em cemitério com elementos, né, com boneco e tudo mais, em que você não tem uma linha assim de desenvolvimento mais metafísico, mais intelectual, é pura magia prática, né? Isso no mundo árabe é muito vivo hoje. Pesquisando em árabe na internet, você acha várias fotos de espécies de fiscais ou funcionários de cemitério que estão sempre achando essas obras de feitiçaria nos túmulos. Então tem papéis com fotos de pessoas que são vítimas das magias, né, do Sohar, ali amarradas com cadeado ou com elementos, né? Bonecos que são enrolados com linha, com nome de pessoas, com dados de pessoas, né? E frequentemente, então, essas coisas são desmanchadas ali. Num cemitério de Bagdá, por exemplo, que é um cemitério mais antigo do mundo em funcionamento, né, é onde se acha mais obras de Sohar. Ali você tem túmulos muito antigos, túmulos de 1000 anos atrás, tal, que acreditam que são muito proveitosos para esse tipo de prática. No mundo árabe, por exemplo, na Arábia Saudita, que tem uma lei mais religiosa, a Sharia, né? Não é a Sharia do profeta, mas eles tentam aplicar ali num contexto secular, religioso. Isso dá pena de morte. Todo ano o governo da Arábia Saudita executa algumas pessoas por feitiçaria. O último caso que eu vi, por exemplo, em 2018, duas mulheres elas foram pegas por câmera de vídeo. Elas entravam em lojas de conveniência, em comércio, começavam a fazer algumas imprecações em árabe de feitiçaria. As pessoas meio que se hipnotizavam, elas enfiavam a mão no caixa, pegavam o dinheiro e iam embora. Elas foram identificadas, presas e cortaram a cabeça das duas. Foram levadas para fora da cidade, né? Em países em que você não tem assim a Sharia aplicada, né, com tanto rigor, que são países de leis mais seculares, isso ainda é crime. Como foi crime até já no Brasil, na época do Estado laico, ainda teve Estado laico brasileiro que condenava aí a feitiçaria, era até um termo preconceituoso, um código penal antigo, chamava pagelança, se não me engano. Isso eu aprendi na faculdade de Direito, primeiro ano. Em que isso dá uma cadeia, dá um ano, 3 anos de prisão, depois a pessoa sai, né? Mas, embora seja proibido, embora os religiosos, os muçulmanos e os sacerdotes
cristãos condenem isso muito no mundo árabe, as pessoas continuam fazendo, muita gente ainda pratica. Uhum. Isso é um tema, me parece sempre aquele tema inescapável, né, Nobre? Há sempre, vamos dizer, a religião oficial e uma religiosidade paralela que mantém vivo, né, todas essas práticas, todos esse ethos, esse praxis. E a gente está chegando aqui, Rafael, nos momentos finais, e eu tenho uma pergunta que normalmente eu faço para os meus entrevistados no começo da entrevista, mas né, hoje daqui a gente vai, eu trago ela no final para todos conhecerem um pouco mais você. Como é Rafael Daher por Rafael Daher? Por favor, se apresente. Opa, obrigado. Então, eu costumo me definir como um pesquisador, né? Eu sou um curioso. Eu uso muito, na verdade, me identifico com a definição do Newton, que ele dizia que o universo para ele era um grande parque de diversão, era uma caixa de diversão, né? Uma caixa de brinquedo, né? Então, essa visão que eu tenho de mundo, de enxergar o mundo natural, sobrenatural, como uma grande caixa de brinquedo que eu vou descobrindo esses brinquedos, né? Vou brincando, descobrindo, e tento passar isso para os meus alunos. Eu dou curso de Kabbalah, curso de alquimia, de uma forma séria. Então, eu pego aquilo ali que me fascina como um brinquedo e extraio daquilo uma coisa séria, uma coisa de estudo, né? Mas eu uso uma definição que eu sou um grande gozador metafísico, né? Estou aqui tá no meu perfil. Até eu sou um gozador metafísico, tanto do sentido da gozação, porque normalmente eu conto piada nas aulas, eu tenho um negócio mais assim, tenho um repertório muito grande de piada, normalmente suja, e gozador no sentido de gozar também, né? Você sabe como eles cortam a gente. Eles cortam aqui, eu não vou contar, não. Mas no sentido de gozo, tá? Eu vejo o universo natural, sobrenatural, como uma grande fonte de gozo, de prazer, né? E, é claro que tem a minha seriedade, eu passo isso com muita seriedade nos livros e nos cursos, mas eu vejo como uma grande brincadeira, né? O universo em si, até fechar o caixão, eu quero estar aqui brincando no mundo. É uma excelente escolha de vida. Partilho desse sentimento, meu nobre amigo. Partilho dele. E você trouxe Newton, né? Você trouxe uma citação de Newton que eu desconhecia, do mundo como uma grande caixa de brinquedos. E eu acho que essa é uma visão de Newton, um lado de Newton necessário para todos nós nesse momento, não só nesse momento, mas uma frase para a gente levar aí, para a gente contemplar, refletir bastante sobre ela. Rafael, muita gratidão. Você já está convidado para voltar no meu programa, na Vox Vampírica, e também no Rede Vamp Entrevista, onde a gente lá não tem um limiar de tempo, né? Aqui no Halloween Horror Expo, a gente tem o tempo contadinho, porque são muitos convidados, muitas atrações, e cada um de vocês estão fazendo esse mosaico do nosso Halloween ficar cada vez mais fantástico, cada vez mais informativo, formativo, estão oferecendo nuances, e com certeza vocês estão levando a clara visão da nossa audiência a um espectro muito mais amplo, muito mais complexo e, acima de tudo, muito mais belo e muito mais gozoso. Eu agradeço a oportunidade, será um prazer retornar. O amigo aí está sempre ajudando a divulgar e apreciando o nosso trabalho. Com certeza vai ser um prazer participar mais vezes aí. Eu agradeço aos ouvintes, aos participantes. Muito obrigado a todos. Gratíssimo, Rafael. Esse, meus nobres amigos, é Rafael Rezende Daher, nosso convidado, né? Nosso pesquisador, nosso convidado desse começo de noite aqui no Halloween Red Vamp. E, Rafael, você continua com a gente aqui no Halloween Red Vamp para assistir, para curtir as próximas atrações, não é mesmo? Com certeza, vou ficar ligado aqui.
Opa, que bom, que agora